Egito, 13 a.C. Naquela época, nascer hebreu no Egito era um risco de vida. Mas um bebê, um pequeno bebê, estava destinado a mudar o destino de uma nação. Sua mãe, com coragem e fé, o escondeu no rio. E assim começava uma jornada escrita pelo próprio Deus. Moisés e o Mar Vermelho. Ah, é um bebê, pobrezinho, deve estar com fome. Quem deixaria um anjinho como você aqui no rio? 38 anos depois. Moisés foi criado como filho da casa real, mas nunca esqueceu quem ele era. Naquela manhã, o sol brilhava forte sobre o Egito. E Moisés, agora um homem forte e bondoso, caminhava entre os trabalhadores hebreus. Ele sabia que aquele povo era o seu povo. De repente, Moisés viu algo terrível. Um guarda egípcio gritava e machucava um dos trabalhadores. O coração de Moisés disparou. Ele não pensou duas vezes. E num piscar de olhos, o guarda estava no chão. As mãos de Moisés tremiam. Ele não queria machucar ninguém. Mas agora ele precisava fugir e depressa. Moisés correu pelo deserto sem olhar para trás. A areia queimava os pés. O vento soprava forte, até que chegou num lugar chamado Midian, onde o deserto era tão grande que Moisés parecia só um pontinho no mundo. Lá, ele encontrou uma nova vida. Fez amizade com um velho bondoso, cuidou de ovelhinhas, casou-se e teve filhos. Moisés ficou feliz, mas sabia que ainda tinha algo muito importante para fazer. Num dia muito especial, algo estranho aconteceu. Uma moita pegou fogo, mas não queimava. Era uma sarça ardente. E do meio do fogo, uma voz falou: Moisés, Moisés, eu ouvi o choro do meu povo. Vá, volte ao Egito e diga ao faraó: deixe meu povo ir. Moisés olhou para o céu. Respirou fundo. Ele sabia que seria difícil, mas com Deus ao seu lado, ele não teria medo. E assim, a maior aventura da sua vida estava apenas começando. O povo de Deus vivia na região de Gozém. Escravizados, sofriam dia após dia, mas Deus não havia se esquecido deles. Eles são meus, ninguém os tira daqui. Senhor, ouve nosso clamor, mostra o caminho. Após anos vivendo em paz no deserto de Midian, Moisés retornava. Já não era o príncipe, era o mensageiro de Deus. Senhor, guia meus passos, estou pronto. Ele está comigo, Arão. Mesmo que Faraó não acredite, nós falaremos com coragem. Então vamos dizer o que Deus mandou dizer. Moisés, o príncipe fugitivo, o que você quer do Faraó agora? Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir. Quem é esse Deus para que eu obedeça? Os hebreus são meus escravos e continuarão sendo. Para que saibas que o Senhor se manifestou, Ele mostrará um sinal diante dos teus olhos. Ai, uma cobra! Socorro! Eita! Veja o que os meus magos conseguem fazer. Suas varas deslizaram, vivas como serpentes nascidas da escuridão.
Mas a serpente de Arão engoliu as serpentes deles diante dos olhos do rei. Vieram sinais, um após o outro. Como sombras que dançavam sobre o Egito, cada praga era um sussurro do céu dizendo: deixe o meu povo ir. O rio sagrado, que antes dava vida, tingiu-se de sangue. Os sapos invadiram os salões do rei, pulando onde antes havia silêncio. Depois vieram os piolhos, minúsculos, imparáveis. As moscas, um enxame que escureceu o dia. O gado caiu nos campos e o alimento se foi. Depois apareceram feridas dolorosas em todas as pessoas e ninguém sabia como curá-las. O céu, que antes sorria, agora gritava, com pedras de fogo e chuva de granizo. Depois, uma nuvem de gafanhotos surgiu, comendo tudo que restava nos campos. E por fim, a luz se apagou. Uma noite sem fim caiu sobre o Egito. Mas nas casas dos filhos de Israel havia luz. Era impossível ignorar. Deus estava falando e o faraó estava ficando sem escolhas. E, como se não bastasse, veio a praga mais triste de todas, a morte dos primogênitos egípcios. Mas os hebreus foram protegidos, marcando suas portas com sangue de cordeiro. Vão embora! Levem esse povo! Levem sua fé, seu Deus, e saiam do meu reino! E assim, depois de tantas dores, o rei finalmente se curvou. O Egito inteiro silenciou. E um povo, escravizado por gerações, ouviu pela primeira vez a palavra liberdade. Mas a jornada estava apenas começando. Pois entre a promessa e a terra prometida, há desertos, milagres e desafios que só a fé pode atravessar. Meu nome é Adiel, sou filho de Eleazar. E sim, eu estou aqui. Faço tijolos o dia inteiro, barro, palha e o chicote sempre perto demais. Acordo antes do sol, durmo depois da lua. Mas a pior dor não são as mãos, é ver meu filho nascer escravo. Quando Moisés voltou, a gente não sabia se era libertação ou mais castigo. Só sei que tudo começou a mudar.